ok? Então, nós temos aqui o formulário do dia 24/9, que é a quinta-feira passada, né? Onde nós estudamos bastante a respeito de frequência elétrica, né? Então, a maioria das questões aqui vão estar relacionadas. Só um minutinho. Tá mudo. O Jamerson tá falando que tá mudo. Continua mudo aí, Jamerson? O seu microfone não tá aparecendo aqui pra gente também. O resto do pessoal tá me ouvindo aí? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, Jamerson, dá uma reguladinha aí no... Tira o microfone, coloca novamente, ou a caixinha de som, né? Ou olha na configuração do som aí do aplicativo aí. Então, beleza. Dando continuidade aqui. Aí sai novamente, entra de novo. Então, vamos lá, gente. Só... Beleza. Muito bem. Primeira questão aqui, então, né? Igual eu falei com vocês, ele está bastante voltado à frequência elétrica, né? Que foi o que nós estudamos bastante em peso na última aula. Então, nós temos a primeira questão aqui, perguntando para vocês o que é frequência elétrica, né? Vamos relembrar aí o estudo da aula passada. E aí vocês me falam aí o que é frequência elétrica. Pode responder no microfone, pode responder no chat, tá? Vocês lembram o que é frequência elétrica? Responderam no formulário de vocês? Quem quer responder? Pessoal. Ninguém fez, não?
Ninguém sabe, então, gente, o que é frequência elétrica? Ninguém estudou, ninguém lembra, ninguém fez o formulário. É isso? Florestais que ameaçam casas. Apesar dos alertas das autoridades para deixar o local, os moradores usam baldes de água para apagar as chamas. Os esforços são desafiados pelos ventos fortes pela temperatura acima de 37 graus. São ao menos 4 focos de incêndio. Mais de 160 quilômetros quadrados já queimaram. Isso é região de Córdoba, na Argentina. Quantos incêndios pelo mundo inteiro, né? A partir de agora, os condomínios serão obrigados a denunciar casos de violência doméstica no Rio Bom, temos uma Grande. resposta aqui, gente. Vamos ver aqui. Peraí. Bom dia para você. Então, a primeira questão, né? O que é frequência elétrica, né? O Isaac respondeu aqui que é o número de oscilações por segundo que ocorre na corrente alternada, né? Tá correto, né? Só que na verdade não é na corrente alternada, né? Porque a frequência elétrica, ela é uma grandeza elétrica que pode ocorrer em qualquer tipo de como que eu posso dizer para vocês, em composição de eletricidade, né? De comportamento de eletricidade, comportamento elétrico, tá? Então vamos colocar assim, né? Que é o número de ocorrências, né? Ou ciclos, tá? Dentro de um segundo, que é o período padrão, né? É, num, num comportamento da eletricidade, né? Então, o que nós aprendemos na aula passada foi justamente isso, foi em cima da corrente alternada, né? Por isso que o Isaac está respondendo na corrente alternada. Na corrente alternada, ela ocorre uma frequência, né? Onde existe uma corrência, um ciclo dentro de um segundo que repete 60 vezes, né? Que são 60 Hz, unidade de medida. Por isso que nós falamos bastante sobre a corrente alternada. Então, na corrente alternada nossa,
ocorre a frequência elétrica, né? Que é a repetição de ciclos, né? Dentro de um período. Vocês podem colocar assim, frequência elétrica, né? É a repetição de ciclos dentro de um período, tá? Aí não precisa nem falar a quantidade do período, porque não é o que está perguntando aí, né? Perguntando só o que é frequência elétrica. Então, frequência elétrica é a repetição, né, de ocorrência ou ciclo dentro de um período de tempo. Beleza, dando continuidade aqui. Questão número 2. Vamos lá para a questão número 2. O Hertz mede o que dentro de um período? O que ele mede dentro desse período? Agora, o Hertz é a unidade de medida da frequência elétrica, né? Aí ele mede o quê? A corrente, tempos, efeitos ou quantidade de ciclos? Isso, quantidade de ciclos, né? A resposta da segunda é a quantidade de ciclos. Exatamente. Vamos para a questão número 3. Qual é o período de tempo que o Hertz mede em um fato, né? Um fato, uma ocorrência, qual que é o tempo, né? O tempo padrão do Hertz. É 10 segundos, é 60 segundos, 1 segundo, 30 segundos, ou determinado pelo próprio fato. A quantidade de ciclos em 1 segundo. Isso aí. O Danilo respondeu aí, ó. Em 1 segundo. Então, em 1 segundo, ele mede quantas vezes houve um ciclo, uma repetição, né? Dentro da ocorrência. No caso que nós estudamos, a corrente alternada, ela repete 60 vezes, né? Aquele ciclo de alternância dela. Em 1 segundo, ela repete 60 vezes. Questão número 4. Qual que é a área? Não, aqui está falando já o texto, né? E perguntando o parágrafo ao que se refere abaixo, né? Então, seria assim: a área da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. Nomeia abaixo a propriedade de carga elétrica de acordo com o parágrafo acima. Então, qual seria a área da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso? Destacando bem aí, né? Em repouso. Qual seria? Eletromagnetismo, eletrostática, eletricidade ou eletrodinâmica? Qual que vocês acham que seria aí? Acho não, né? Tem que ter certeza. Isso é uma coisa importante, hein, gente? Isso é uma coisa importante que a gente tem que... Nós temos que ter consciência dela, vamos usar elas, vamos ter contato com elas sempre, né? E está relacionado à segurança dos eletrostática, todo mundo concorda aí? Então, a eletrostática ela está relacionada à eletricidade estática, né? A eletrostática que estuda a eletricidade estática, ou seja, que estuda as cargas elétricas em repouso, né? Que é algo assim que nós vamos ter que preocupar, né? Sempre. E nosso corpo ele acumula cargas elétricas, fica em repouso em nossos corpos e a gente pode acabar danificando placas, né? E precisamos preocupar, então, em descarregar essa eletricidade estática, né? Vamos ter uma aula aí voltada a isso, né? Nos cuidados de contato com as peças, né? Brevemente teremos algo relacionado a isso, tá?
Então, a princípio, é bom a gente saber que ela existe, né? Que nós estudamos sobre ela, tá? A eletricidade estática são as cargas em repouso. Quem estuda ela, né? A área que estuda ela, o comportamento dela, é a eletrostática. Isso aí. Questão número 5. Explique a diferença entre eletricidade estática e eletricidade dinâmica. O que diferencia uma da outra? O que diferencia uma da outra aí? Vamos ver que o Isaac respondeu. Tá, o Danilo também. Então temos aqui, ó, a dinâmica é quando a movimentação da carga é estática e a dinâmica está em movimento. Foi a resposta do Isaac. Então é isso aí, né, gente? A diferença entre uma e outra é justamente isso, né? Que a eletricidade é uma só, né? Aí quando a eletricidade ela está em repouso, as cargas elétricas estão em repouso, ela é o quê? Ela é a eletricidade estática, né? Quando as cargas, por algum motivo, né, por alguma reação, algum acontecimento, né, causou a movimentação dessa eletricidade, ela saiu daquele momento estático, né, ela passou a se movimentar, as cargas elétricas, né, passou a se movimentar, aí ela passou a se chamar eletricidade dinâmica, né? Então a diferença é essa. Eletricidade estática são cargas elétricas em repouso, e eletricidade dinâmica são cargas elétricas em movimento, né? Certíssimo aí. Muito bem. A questão número 6. O que é atração e repulsão? E explique o motivo que causa cada uma delas. Tá? O que seria, então, atração e o que seria repulsão? Esse assunto está relacionado ao magnetismo, né? Magnetismo, temos aí o ímã como principal material, né? O ímã que vem a gente até explicou na aula passada, vem da do material, né? Natural, a magnetita, né? E o ímã ele possui uma carga, né? Natural, e essa carga natural que ele possui, ela tem um certo magnetismo,
né? Por si próprio, o material tem esse certo magnetismo acumulado, né? Em parte norte e parte sul, né? Desse material. E aí nós conseguimos saber o que é atração e repulsão, né? Qual que seria o motivo que causa cada uma delas? E aí, gente, o que é atração? O que é repulsão? Bom, então o Isaac respondendo aqui, ó, a atração quando as cargas de sinais opostos são atraídas, né? Então a atração, ela existe uma atração entre na verdade o magnetismo, ele é composto por um campo magnético, aonde ocorre devido a acúmulo de eletricidade, né? E essa eletricidade vai possuir prótons e elétrons, né? Que são as cargas positivas e negativas, exatamente, né? Então, a atração, igual o Isaac está respondendo ali, né? Faz com que as cargas de sinais opostos, né? As cargas positivo e negativo, elas sejam atraídas, né? Então, a característica da, desse material, né? Do magnetismo, causa isso, né? Polos negativos e positivos, eles ocorrem a atração, né? E a repulsão, ele está respondendo aí quando as cargas são com o mesmo sinal, né? Ou seja, o mesmo tipo de carga.
positivo com positivo, negativo com negativo. Vai ocorrer como se fosse uma parede entre eles, né? Não permitindo a atração. Né? Vai ocorrer um valor nulo, valor zero entre as duas cargas e não permite essa atração quando for polos idênticos, né? Isso é o magnetismo, né, gente? É o campo magnético que causa isso, ok? Devido ao campo magnético. Então a causa seria isso. E a última questão, então a repulsão quando os cargas se repelem, isso aí. A última questão, número 7. O que a eletricidade estática pode causar aos componentes eletrônicos e placas de circuito? Responda também quais cuidados podem ser tomados, né? Então, igual eu falei para vocês agora há pouco, né? A eletricidade estática é algo que nós vamos ter que se preocupar sempre, né? São cargas elétricas, né? Acumulam em nossas roupas, acumulam em nossos corpos, né? E a gente pode, infelizmente, às vezes por descuido, esquecimento, acabar indo ter contato com uma dessas placas de circuito, essas placas de componentes eletrônicos. E eles são extremamente sensíveis a essas cargas elétricas. Né? O que pode acontecer nesse caso? Já ouviram falar? A gente até comentou na aula, né? O que pode causar essa eletricidade estática aos componentes eletrônicos e às placas de circuito? Coisa muito importante, né, gente? Pode causar tanto a queima das placas, dos componentes eletrônicos, tá? Ou até mesmo um mau funcionamento, ok? Então, igual o Danilo acabou de responder, pode danificar ou até mesmo queimar. Então, pode queimar, realmente, queimar placas de circuito ou algum componente eletrônico específico, né, da placa, pode queimar e também pode influenciar, né, no mau funcionamento. É onde a gente precisa fazer aí uma descarga, né, de cargas elétricas na placa ou em algum componente, né, para ele voltar ao seu funcionamento, certo? Porque ele vai ficar com carga acumulada nele e aí pode influenciar em seu funcionamento, beleza? Então aí nós encerramos esse formulário. Agora eu vou pedir para vocês o seguinte: vocês vão abrir para mim no computador de vocês aí, ou até mesmo no celular, não sei o que vocês estão utilizando, vocês vão abrir para mim o PDF que eu enviei para vocês, tá? Tem 4 questões que nós vamos utilizar para treinar, né, para colocar em prática as fórmulas de potência elétrica, utilizando a lei de Ohm. Nós vamos exercitar um pouquinho aí em relação à potência elétrica, né? Nós já fizemos as atividades de lei de Ohm, né? Utilizando as fórmulas sobre corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Hoje nós vamos acrescentar um novo assunto aí. Eu fiquei devendo a essa atividade, né? Nós pulamos lá na aula, que é aplicar agora as fórmulas incluindo a potência elétrica, ok?
Então, vocês vão fazer isso aí para mim. Abre por gentileza, né? Abre os PDFs aí, que eu vou puxar aqui também e vou puxar as fórmulas, né? Para a gente poder exercitar. Beleza? Então, eu vou preparar aqui e vocês abrem aí o PDF, por favor. Vamos lá. Bom, aqui eu puxei ó, o slide diretamente na opção das fórmulas, né? É o que nós vamos utilizar. Vou deixar aqui as fórmulas. Ok? Vou agora puxar também o... Maravilha. Vocês vão abrir para mim é esse PDF aqui, né? Aquele aqui, ó. Tá? Então, esse PDF aqui é o PDF que tem, que eu mandei agora no grupo aí. Todo mundo conseguiu abrir? Dá um ok para mim aí no chat aí, né? Ou no microfone mesmo. Se vocês conseguiram abrir ou não. Ok. Danilo conseguiu abrir, Washington. Esse PDF está no grupo aí. Eu mandei antes um pouquinho de começar a aula. E aí nós temos como primeira questão, vamos começar aqui, falando sobre um resistor, né? Submetido à diferença de potencial, né? Vamos reforçar, gente, mais uma vez, que diferença de potencial, quando ele está assim, sendo referido dessa forma aí, ó, que vocês estão vendo, nessa primeira questão, em livros, né? Em estudos, eles se referem à diferença de potencial como se fosse a tensão elétrica, tá? Então, essa diferença de potencial aí a gente poderia substituir, submetido à tensão de 8 volts. Ou, como é usado dessa forma aí, é bom a gente deixar para a gente acostumar, né? Que quando se refere a diferença de potencial, se refere à tensão. Então, o que quer dizer aí? Um resistor submetido à tensão de 8 volts, ou diferença de potencial de 8 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,4. Aí está pedindo o quê? Para determinar qual que é a potência dissipada por esse resistor. Porque o que vai acontecer? Vai ter esse resistor, ele vai ter uma corrente ultrapassando por ela, ok? Essa corrente ultrapassando por esse resistor é de 0,4 amperes. E lógico, para essa corrente ultrapassar por esse resistor, essa corrente vai ter uma tensão empurrando ela, né? Não é isso? E essa tensão empurrando essa corrente de 0,4, ela é de 8 volts, empurrando essa corrente. E lógico, esse resistor, ele tem, como todo material, a sua resistência, certo? E essa resistência ela vai dissipar o quê? Vai dissipar uma potência, né? Não tá pedindo a resistência. A gente não quer saber qual que é a resistência desse resistor. A gente quer saber qual que é a potência, qual que é a quantidade de calor que está sendo dissipada por esse resistor, né? Aí nós vamos utilizar uma fórmula para descobrir qual que é a potência desse resistor, certo? Aí eu passando aqui para as fórmulas, né? Aqui. Qual fórmula será que eu iria utilizar aqui, hein? Qual que vocês acham que eu iria utilizar? Eu até acrescentei a fórmula nova aqui, ó, que estava faltando, tá? Então são 4 fórmulas utilizadas aí para potência, tá, gente?
Dessas 4 formas aí nós podemos descobrir a potência elétrica. E uma delas aí vai encaixar lá com aquele probleminha que nós temos, né? Essa primeira questão aí. O que vocês acham aí? Dá o palpite de vocês aí. A potência nós temos que descobrir. Então, nós não temos a potência. Então, de cara, eu já posso falar para vocês o quê? Vou pegar a caneta aqui. Né? De cara, ó, a tensão eu tenho lá já, né? Que é 8 volts. Ou seja, como eu tenho a tensão, essa fórmula aqui de baixo é para descobrir a tensão. Então, não é o caso. Eu já tenho a tensão de 8 volts. Então, essa daqui não é a que vai ser utilizada. Correto? Qual mais que nós não vamos utilizar? Essa aqui também, ó. É para descobrir a intensidade da corrente. Eu já tenho a intensidade da corrente que está passando pelo resistor, que é 0,4 amperes. Então, essa daqui eu não vou usar porque eu já sei qual que é a corrente. Eu tenho que descobrir a potência dissipada por esse resistor. Para me descobrir a potência, ou vai ser essa, ou vai ser essa, né? Qual que vai ser? Qual que vocês acham que vai ser? A primeira. O Isaac está respondendo. É justamente essa daqui, ó. Porque através dela, eu vou multiplicar o que eu já tenho, né? Eu já tenho a intensidade da corrente e já tenho a tensão. A multiplicação das duas vai gerar o resultado da potência, tá? Eu vou deixar vocês fazerem o cálculo aí. Na volta, eu pego os valores, os resultados, né? Para ver se bateu direitinho aí nessa questão, tá? Tá faltando menos de 1 minuto, então já vou encerrar aqui o link para gerar outro para vocês. E aí, na volta, eu pego os resultados para ver se vocês fizeram direitinho aí o valor. Ok? Até mais, gente.